Olá pessoal, dando continuidade aí à nossa aula, vamos fazer agora o exemplo de modelagem do sistema térmico, né? Então o que a gente tem aqui é um trocador com dupla tubulação, tá? Então a ideia é que o calor transferido, né, de um fluido no tubo quente, né, para a casca fria, né? Isso aqui é para fazer a transferência de líquido, né, de um fluido quente aqui, ok? Mas ele de certo modo, é, ele possui uma casca aqui com um fluido frio aqui também, ok? Muito bem. Então a gente tem que fazer a modelagem desse sistema, né? Vamos olhar aqui um pouquinho sobre as vazões de entrada e saída e conversar um pouquinho sobre essas variáveis, né? Então a gente tem um fluxo quente aqui, então é dado, né, a massa de entrada aqui é igual a M1, né? Ele fala que tanto a massa de entrada, né, a taxa de massa de entrada M1 é igual à taxa de saída, né, também M1, né, derivada de M1. Né? Então, a vazão de entrada para o tubo, vazão de saída para o tubo, tá? São iguais. De forma equivalente aqui para a vazão de entrada para a casca, né, massa de entrada é igual a massa de saída, que é M2, tá? Temos aqui que o escoamento permanente, vazões de massa de entrada e saída são iguais tanto para o tubo quanto para a casca, né? Tubo, temperatura de saída, né? Temperatura de saída do tubo é igual a T1, né? Casca, temperatura de saída da casca é T2, ok? Muito bem. Então, o que a gente tem aqui, né? Esse fluxo de calor, né? Do, do, do tubo, né? A gente vai ter um fluxo de calor aqui saindo, né? Devido a essa temperatura T1, tá? E depois a gente vai ter mais um fluxo de saída aqui devido a essa temperatura T2 aqui para a temperatura ambiente, ok? Bom, a gente vai ter dois elementos aí de capacitância, né? O tubo e a casca, né? Então são dois elementos de capacitância. Então teremos duas equações referentes a isso, ok? Então teremos que utilizar duas equações. Então lembrando aqui um pouquinho sobre o que a gente tem que fazer para fazer modelagem de sistemas térmicos, né? Então vamos olhar esses passos, né? Então o primeiro passo aqui, desenha fronteiras do sistema térmico em torno de cada capacitância térmica, identificando se o sistema é fechado ou aberto. Então ambos os sistemas aqui são abertos, né? Então vai ter o fluxo de massa, né? O fluxo de fluido aqui passando pelos dois tubos, né? Uma por aqui, né? E o outro para retirar o calor aqui, fazer a refrigeração, né, do tubo interno, que está transferindo fluido quente. Muito bem. Vamos ver o desenho que foi feito aqui, né? Então ele fez o desenho das duas fronteiras térmicas, e o legal aqui foi interessante a forma que foi feito o desenho, que ele faz tanto do tubo, né, quanto da casca, né? Então aqui é o tubo, nós temos a capacitância C1, né, e a variável nossa T1, né? E já foi desenhado aqui o fluxo de entrada, né, a entalpia de entrada, e o fluxo de saída, a entalpia de saída, né? E aqui do tubo a gente está transferindo calor, né, devido a essa temperatura T1 aqui dentro. Q1, né, tem um fluxo de calor aqui de saída, né? Q1 para a casca, né? Então esse calor aqui está saindo para a casca. E da casca aqui para o fluido da casca, né? Aqui para a capacitância da casca, né? E daqui da casca tem um outro fluxo de calor para a temperatura ambiente, ok? Então aqui foi desenhado já os dois fluxos. Perceba que aqui no primeiro tubo só há fluxo de saída, né? E aqui e aqui na casca a gente tem fluxo de entrada e fluxo de saída de calor, ok? Tá? Isso aí. Bom, a gente já fez aqui o passo 2, a gente rotulou os fluxos de calor de entrada
e saída entre as capacitâncias térmicas e suas vizinhanças, ok? A gente já, para sistemas abertos, estuda a taxa de entalpia por causa das massas fluindo para dentro ou para fora da capacitância térmica, né? E agora a gente tem que aplicar a equação de balanço de energia para cada capacitância térmica. É importante notar, ok, é isso, uma equação diferencial para primeira ordem para cada capacitância térmica. Então temos duas equações aqui. Bom, então vamos aplicar aqui para o tubo, né? A gente aplicar para o tubo aqui, então C1, né? Derivada de T1 da temperatura 1 é igual a entalpia de entrada menos a entalpia de saída, menos o Q de saída, né? É o fluxo de calor de saída. Para a casca a gente tem C2 T2, né? Entalpia de entrada, entalpia menos entalpia de saída, mais Q1, né? Fluxo de calor de entrada, menos o fluxo de calor de saída, que é Q2. Em seguida, substituindo os fluxos de calor e as taxas de entalpia. Então, Q1, o que é Q1, tá? Então, a gente tem que Q1 vai ser, né, o delta P, né? O delta T, desculpa, voltando aqui para a gente lembrar, é o delta T sobre o R, né? Então, perceba que o Q1 vai ser o T1, né? T1 menos o T2, né? Sobre a resistência térmica R1, ok? Que é esse elemento, né? Isolante aqui, né? Do tubo, né? Foi chamado de R1. E o fluxo de calor Q2, né? Já vai ser a temperatura T2 menos a temperatura ambiente sobre R2, né? Que é o elemento isolante aqui da casca, né? Então a gente tem a resistência térmica R1, né? E temos a resistência térmica R2 da casca, uma do tubo, outra da casca, ok? Então está ok aqui esses dois fluxos de calor. A entalpia, né, é dado pela derivada da massa vezes o coeficiente de calor específico, né, vezes a temperatura, né. Ambas foram dadas aqui, né, tanto a de entrada e de saída, né, é dado possui o mesmo valor, né, M1, né, derivada de M1. Então, substituindo aqui, né, então a gente vai ter M1 CP1, né, vezes a temperatura de entrada, né, menos M1 CP1 vezes a temperatura 1, né, que é de saída, né. Então, esse aqui é do tubo, né, a temperatura de entrada, e a de saída vai ser a temperatura 1, né? Então aqui é a temperatura de entrada, né, e aqui a temperatura de saída é a temperatura 1. Menos o Q1 que já foi modelado aqui, T1 menos T2 sobre R1. De forma equivalente aqui, né, temos M2CP2, né, temperatura de entrada aqui do fluido, né, temperatura de entrada, né, os dois têm a temperatura de entrada aqui, menos M2CP2, né, vezes a temperatura, né, e aqui Q1 menos Q2, ok? O que ele fala mais aqui, pessoal? Pode ser necessário dois valores distintos de CP, se uma solução química flui através do tubo e a água flui através da casca, né? Se a gente tem dois elementos aqui, né? Algum produto químico, né? E aqui a água para fazer o resfriamento, né? Então são dois CP diferentes, né? São duas variáveis aí de calor específico, ok? Muito bem, que mais aqui, pessoal? Tá. Aqui ele fala, né, pode se mover as variáveis dinâmicas T1 e T2, né, que são variáveis, né, todas para o lado esquerdo também. Então é só fazer a manipulação dessas equações
E aí a gente chega aí, no caso a gente poderia ter passando aqui, né, e depois fazendo a multiplicação, né, a manipulação das equações para que fique tudo aqui do lado esquerdo, né, tanto desse aqui quanto dessa. Ok, essa aqui seria basicamente passar esse sistema, deixar ter de entrada aqui, né, aqui ficaria com R1, né, depois R1 aqui, e teremos as variáveis, né, de forma equivalente aqui, tá? Poderia ter um mínimo aqui na R1 vezes R2 e depois a gente passa multiplicando. Ok, pessoal? Mas basicamente essas seriam as equações nossas finais e depois é só manipulação da expressão. Falando o resumo aqui geral, né, dos sistemas fluídicos e térmicos, né? Então foi introduzida uma abordagem sistemática no desenvolvimento do modelo matemático de sistemas fluídicos e térmicos. Inicialmente foram apresentadas leis físicas para os elementos de resistência e armazenamento de energia, né? Resistência fluídica, resistência térmica e capacitância fluídica e térmica, né? Os modelos de sistemas fluídicos são desenvolvidos aplicando a conservação da massa e ou a um volume de controle, né? Cada volume de controle ou capacitância fluídica, né? Um sistema de fluidos exigirá uma equação diferencial ordinária de primeira ordem com pressão como variável dinâmica. Os modelos fluídicos são tipicamente não lineares devido ao escoamento turbulento. Os modelos de sistema térmico são desenvolvidos através da aplicação da conservação de energia, né, em uma fronteira térmica e da contabilização das taxas de transferência de calor através da fronteira do sistema. Ok, pessoal? Então é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo. Obrigado, até mais.